Pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao EMAC 2022. Meu nome é Guilherme, faço parte da comissão organizadora e estou vendo aqui que o pessoal está entrando, né? Já temos 16 atendizes aqui. Vamos começar de uma vez? E aí, à medida que o pessoal for entrando, né? A gente vai se falando. Qualquer dúvida, coloquem no chat aqui, por favor. E vamos então começar este mini curso. O minicurso Introdução à Escrita em LaTeX será ministrado pelo professor Andrei. O professor Andrei Dione Ferreira é do IFRJ, campus Volta Redonda. Ele é doutor em modelagem computacional pelo LNCC, com ênfase no tratamento de problemas inversos via análise de sensibilidade topológica. Ele tem interesse especialmente em equações diferenciais parciais, métodos numéricos e problemas inversos de determinação de parâmetros em equações diferenciais parciais. Andrei vai ficar com vocês durante esse mini curso e eu passo a palavra para ele. Vou ficar aqui como host. Tem o Thales aqui da UFJF como co-host. Qualquer coisa que vocês precisarem, vão jogando no chat, por favor, e a gente vai dando assistência para vocês. Uma palavra, sem mais delongas, professor Andrei. Obrigado pessoal. É um prazer estar aqui participando do EMAC, né? Eu fui aluno aí do LNCC, então foi aí que eu fiz meu doutorado, então é muito gratificante estar aqui dessa vez no evento, né? Que é um evento muito bacana que acontece aí no laboratório. Então, assim, eu quero agradecer o pessoal que está aí também, né? Ouvindo, né? Participando desse mini curso. Eu acho que a gente, na vida acadêmica, acaba, né, lidando com o tema do mini curso, então acho que muita gente, quando cai, né, começa a trabalhar com escrita em LaTeX, acaba se desesperando no começo. Então, eu acho que esse mini curso é importante assim para quem está começando e também para quem já quer descobrir algumas dicas importantes assim. Então, como eu já falei na primeira aula, né, que foi gravada, o curso é voltado assim para passar um pouco de experiência de uso, né, da tecnologia. Então, eu espero que possa colaborar, né, com todos os estudantes, todo mundo que tá ouvindo. Então, eu quero agradecer a toda a organização, né, por ter participado, ter organizado essa possibilidade para a gente aí, né? Só me apresentar rapidamente, já falei lá no vídeo, mas eu sou professor no IFRJ atualmente, né, o campus Volta Redonda, e eu uso o LaTeX para tudo, assim, né, nessa minha vida acadêmica, tá? Então, eu vou pedir para os participantes, assim, né, que vá perguntando no chat, não sei, né, a organização pode gerenciar da forma que achar melhor, mas a ideia é que o curso assim seja bem interativo, né, entre a gente assim. Então vocês podem interromper, né, assim, se a organização qualquer coisa quiser chamar, tiver alguma dúvida, eu não ver, podem ir falando, né? Só lembrando que a gente já teve duas aulas, né, gravadas no YouTube. Então a gente vai continuar a partir daquelas aulas, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela para explicar como foi essas aulas. Andrei, desculpa interromper, mas a respeito das intervenções e das perguntas, a gente costuma deixar a cargo do prelecionista. Você prefere que a gente guarde as perguntas e você responda no final, ou a gente vai respondendo ao longo do curso? O que que você prefere? Então, acho que pode ser ao longo do curso, porque como assim os primeiros vídeos foram bem práticos, eu pedi o pessoal parar, eles já estão construindo um projeto, eu acho que fica bacana não acumular muita coisa. É claro que assim, se começar a surgir muita pergunta, a gente tenta controlar, né? Assim, mas vamos tentar fazer ao longo do curso, pode ser? Que aí eu acho que fica legal, Beleza, vou beleza? jogando então, estamos de olho. Tá ótimo. Vocês estão vendo a apresentação aí, né?
Bem, então, só lembrando, né, é importante, né, terem visto essas primeiras aulas, porque na primeira aula a gente apresentou um conceito básico, assim, do que é o TEC, o que é o LaTeX, né, falou a estrutura de um arquivo, né, .TEC, é importante a gente entender, né, algumas características desse arquivo, o processo de compilação, né, compiladores distintos que existem, alguns compiladores mais modernos, né. É claro que a gente não vai entrar em detalhe em tudo do minicurso, mas é importante terem visto essa primeira parte, né. Ainda lá na primeira aula a gente falou do particionamento do arquivo, né, divisão em capítulos, seções, subseções, essas partes do texto, e falamos também de referências bibliográficas, né. Essa é a parte importante, né, às vezes a gente na pesquisa a gente tem nossa base bibliográfica construída, a gente gerencia essa nossa mini biblioteca de alguma maneira, né, essa biblioteca, e nessa aula a gente falou de como até usar algumas outras ferramentas para gerenciar essa base bibliográfica, né? E como integrá-las com o LaTeX, né? Como que a gente pode usar essa, essa nossa base, fazer as citações do nosso texto e tal, e construir as referências bibliográficas, né? Então, a primeira aula foi isso, a segunda aula, né? Novamente, para quem não viu, é importante ver e fazer, né? Os exercícios deixados lá. A segunda parte, a gente falou de elementos flutuantes no texto, né? São figuras, tabelas, né? Que às vezes a gente coloca no nosso texto, né? E precisa citar, referenciar. Como que eu posso inserir, né? Ou mesmo construir uma imagem ali dentro, né? A gente não falou tanto da construção em si, mas fez alguns apontamentos, né? Importantes. Então, a segunda aula foi isso, né? Hoje, né, a gente vai entrar aqui nessa parte do modo matemático, né? Para não ficar chato, a gente não vai ficar muito tempo falando disso, né? Mas a ideia de hoje é a gente falar um pouco da parte matemática, porque como a gente está entrando na parte de construção do texto, né? A gente já falou lá de divisão, né? Inserção de alguns elementos flutuantes, referências bibliográficas. Agora vamos falar de equações, né? E parte matemática. E em seguida, hoje ainda a gente fala um pouquinho de layout, né? Porque na prática, em geral, a gente vai trabalhar com, né? Muita gente trabalha com templates já definidos, né? Todo configurado, mas pode ser que você queira modificar alguma coisa. Então, novamente, a gente não vai ficar fazendo muita prática dessa parte, mas eu vou passar alguns conceitos para vocês, tá? Em seguida, algumas edições simples no texto. Também eu vou só passar algumas ideias, né? Mas não vamos entrar muito em prática. Então, hoje a gente vai falar aqui do modo matemático, né? O que acontece? O LaTeX, ele vai dividir, na hora que você for produzir seu texto, no modo texto e modo matemático, né? Então, algumas coisas só vão funcionar no modo matemático, né? Algumas coisas só no modo texto, certo? Então, a gente precisa indicar quando a gente está trabalhando no modo matemático, né? No meu arquivo .tec lá. Só lembrando, né? A gente começou a construir um projetinho, né? Então, é importante que vocês tenham feito as primeiras aulas, porque a gente vai trabalhar em cima desse projeto que cada um estaria construindo no seu, tá? Então, a gente precisa identificar, né, indicar para o LaTeX quanto que eu estou no modo matemático, né? Então, existe uma forma especial da gente fazer essa composição de fórmulas, né? Uma maneira especial para a gente fazer essa identificação, né? Primeiro, assim, a gente pode, por exemplo, colocar uma equação inline, né? No meio do meu parágrafo, né? Para isso, a gente tem que indicar quando eu começo e como termino, assim como a gente fazia nos ambientes. Então, tem várias maneiras de fazer isso, né? A gente pode pôr um barra parênteses ou barra colchetes também, hoje em dia, ou entre cifrões simples, né? Ou entre begin math e end math, tá? Então, quando eu escrevo uma frase lá, né? Se eu coloco entre cifrões simples, por exemplo, aqui está entendendo que isso aqui está no modo matemático. Note que a fonte, em geral, fica diferente. Olha esse A aqui e o A do modo texto, né? Então, ele entende isso aqui como um elemento matemático, tá? Então, isso aqui, ó, fica o texto inline, certo? Então, vamos só colocar aqui algum exemplo, né? Eu vou pegar nesse capítulo aqui, ok? Então, a gente pode colocar de duas maneiras. Primeiro, a gente pode simplesmente colocar uma frase e aqui uma equação qualquer, né?
Não, vamos colocar assim. E aqui eu coloco alguma expressão entre esses cifrões, né? Não se preocupe com o que está escrito aqui agora, depois a gente vê, né? Mas o fato é que quando eu coloco entre cifrões simples, por exemplo, né, uma maneira de fazer essa, você vai ter seu texto ali inline, né? Ok? Então ficou aqui na linha, certo? E você pode também querer destacar esse cara, né? Não coloquei aqui. Caso você queira destacar essa expressão, uma maneira simples é essa aqui, ok? Então, isso aqui é só para você inserir uma fórmula, tá? Então, você pode colocar em cifrões duplos, né? Você vai ter ela destacada, ok? Só eu compilar aqui, que tinha aparecido 3 cifrões. Então, isso aqui é uma maneira básica de você entrar com expressão matemática. Você indicar que está no modo matemático, ok? Isso é uma maneira, tá? Dentro do modo matemático, a gente pode inserir algumas fontes, né? Então, dentro do modo matemático, a gente vai poder usar comandos para inserir símbolos, né? E a gente pode querer inserir algumas fontes também, tá? Então, algum texto dentro do modo matemático que você queira representar por fontes, você pode usar, por exemplo, letras caligráficas, né? Às vezes você quer usar um cara para representar um operador, né? Então, você pode usar o comando mathcal, passar as letras aqui em maiúsculo, né? O pacote BBM é legal para você usar essa notação aqui de você fazer os conjuntos, tá? Então, tudo isso pode ser passado dentro do modo matemático, tá? E quando eu falo dentro do modo matemático, né? Por enquanto, é só colocar aqui entre cifrões simples, tá? Letras caligráficas minúsculas você pode usar também, né? Ainda dentro do modo matemático, você pode inserir símbolos, né? Diversos símbolos, né? Como, por exemplo, letras gregas, alguns símbolos, né? Todos esses caras são feitos com um comando, né? Lá na primeira aula a gente falou que é um comando em LaTeX, né? Você coloca um comando barra, uma sequência de letra ou barra um símbolo depois, certo? Então, tudo isso pode ser feito dentro do modo matemático. Então, caso você queira destacar a sua fórmula, a gente já falou, né? Você pode colocar em cifrões duplos essa expressão. O que vai acontecer? Sua fórmula aqui, sua expressão vai ficar mais destacada, né? Então, observe o que a gente fez aqui entre cifrões duplos, né? A gente colocou aqui, ó, mathcal, com A maiúsculo, então ele fez esse A caligráfico aqui, né? U igual, aqui tem um comando barra int, ele vai fazer esse símbolo de integral. Claro que a gente não vai ficar falando dos símbolos todos, né? Porque cada área vai demandar uma coisa, né? Mas é isso, né? Então, tudo aqui dentro do modo matemático, esses cifrões duplos, a gente destacou, tá? Vamos avançar. Pode ser que essa expressão que você está colocando dentro do modo matemático, você queira referenciá-la no texto, né? Para isso, você vai numerar ela, né? Novamente, né? Eu não sei qual é o público aqui, mas pode ser que... Eu não estou vendo o chat, mas qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? Pode ser que você tenha lá, né, alguma área específica, né? Alguma norma específica, né? Dependendo da sua instituição e tal. Mas para quem, por exemplo, segue a BNT, né? Lá ela fala que essas equações devem ser numeradas e numeradas dessa maneira como está aparecendo aqui mesmo, né? Então, você pode colocar isso para fazer essa numeração entre begin equation e end equation. Isso funciona similar ao que era feito lá no figure table, né? Então, isso aqui cria uma espécie de elemento não flutuante, né? Mas é um ambiente, né? Que você pode numerar, tá? Então, ao invés de colocar em cifrões duplos, né? Você coloca entre begin equation e end equation, ele vai ser numerado. E como que você referencia? Você usa, igual a gente fez lá para figuras e tabelas, aquele label, né? Aquela etiquetinha que você coloca para marcar esse elemento, né? Então, a gente coloca o comando label, um nome qualquer aqui, né? E uso barra ref, igual a gente fazia para tabelas e figura, ou eqref, né? Para fazer, já colocar esse parênteses aqui, tá? Se você coloca só barra ref, ele vai colocar só a numeração na citação, né? Na referência aqui. Se coloca eqref, coloca o parênteses, ok? Então, essa expressão aqui, ó, vamos só ver a diferença. Se você coloca agora dentro do ambiente equation, tem um detalhe aqui, deixa eu escrever para vocês verem.
todos esses elementos do modo matemático, né, eles são construídos em cima de alguns pacotes, tá? Então, são aqueles pacotes lá da AMS, né, que o nosso Chuck Norris da computação lá fez, né? Então, é importante a gente carregar esses pacotes, ok? Aqui, na classe BNTech 2, ele já carrega alguns. Então, por isso, não se faz necessário aqui nessa classe carregar todos, né? Mas, caso vocês queiram, o primeiro é AMS Math, é esse cara que trabalha com esses ambientes de equação, tá? O AMS Simb, para dar suporte a alguns símbolos, ok? Tem alguns outros que eu vou falar depois, quando eu falar de alguns ambientes. Então, sempre que você Andrei, pode falar. temos uma pergunta do William Costa e Silva. Uhum. Ele está perguntando o seguinte: então, esse comando contrabarra begin equation e end equation está dentro de contrabarra begin document e end document? Exatamente, né? Todo texto que você queira imprimir, né, que vai sair no seu PDF, tem que estar entre begin document e end document. Todo o texto, tá? Então, lembrando, né, lá na primeira aula, a gente falou assim, a gente tem, em geral, nosso preâmbulo do documento, né, que contém configurações, eu declaro a classe que eu estou usando do LaTeX, eu carrego pacotes, faço algumas configurações, como a gente fez aqui para os links, né, no meu PDF, ok? Aqui, por exemplo, eu estou carregando lá o meu pacote que trata as referências bibliográficas. Então, isso é no preâmbulo. Todo o texto que vai ser impresso, que vai sair no seu PDF, né, vai estar aqui entre Begin Document e End Document, certo? É claro que aqui está ficando muito grande, mas depois a gente dá um jeito nisso aqui, tá? Mas é isso, tem que estar entre Begin Document e End Document, tá? Porque é uma equação que você vai imprimir ali, né? Uma expressão que você vai imprimir no seu texto, então tem que estar entre início e fim do documento, tá? Então, beleza. Tudo bem? Respondido? Eu não sei se tem como eu pôr para ver o chat aqui. Acho que não, né? Ou eu não estou sabendo lidar. Bem, então, tá aqui. A gente colocou essa Obrigado. equação. Oi? Não. Ele disse que sim, obrigado. Beleza. Obrigado. Então tá, então a gente colocou essa equação, a gente pode referenciá-la usando esse comando, tá? O que acontece? Quando você está com equações muito grandes, né, o LaTeX não vai fazer a quebra automática dessa equação se você usa no ambiente equation. Ele vai estourar a linha, a folha do papel. Aqui não está aparecendo porque é no slide, eu mudei o formato, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó, vou fazer assim. Faz de conta que aqui é uma equação grande, né? Vamos dar uma roubada aqui. Ainda não estourou? Vamos colar mais aqui. Olha só o que aconteceu, né? Ele estourou aqui a folha do papel, porque é uma equação muito grande, né? Então, quando você está usando o ambiente equation, não rola você escrever essas equações muito grandes. Mas você pode trocar, né? Caso a equação seja muito grande, você pode usar o ambiente multiline, né? Então, o ambiente multiline deixa eu recortar aqui, ele permite você fazer essa quebra, né? De que forma? Você vai indicar onde você quer quebrar, né? Colocando o barra barra. Lembrando que o barra barra, né, assim como a gente falou lá na tabela, é o cara que força a quebra de linha, né? E ele vai funcionar aqui dentro do ambiente multiline. Então, suponha que aqui, ó, depois desse cara, eu coloque um barra barra. Vamos compilar para ver o que acontece. Deixa eu aumentar isso aqui. Olha só, ele quebrou aqui, né? Então, coube aqui a equação, né? Vamos colocar mais alguns. Vou colocar um outro barra barra aqui, só para vocês perceberem o que acontece. Vamos lá. Deixa eu quebrar mais algumas vezes. Então, esse multiline ele vai permitir essa quebra e também ele dá uma diagonalizada assim na sua expressão por padrão, tá? Então, o alinhamento que ele mantém, ele pega aqui no começo da folha, começa a equação e vai preencher até o final aqui. Então, ele dá uma espécie de diagonalizada aqui, tá? Beleza?
Então, esse cara vai fazer isso. Pode ser também que vocês queiram, né, melhorar esse alinhamento, né? Então, tem outros ambientes similar ao Equation, ao Multiline, né? Que permite, por exemplo, você numerar a expressão, né? E numerar a sua equação e você controlar um pouco o alinhamento, né? Um ambiente, por exemplo, é o align, tá? Esse cara aqui, né? Então, o que vai fazer? Ele vai funcionar mais ou menos como o tabular lá da tabela, né? A gente pode colocar aqui uma expressão, usar um e comercial para marcar o alinhamento ali, tá? Coloca outra expressão e pode fazer as quebras, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um e comercial, outra expressão. Então, você pode pensar igual a gente pensava lá nas tabelas, né? A gente faz uma espécie de tabulação, organiza isso aqui em linhas e colunas. Note que aqui, ó, deixa eu chegar para cá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma expressão qualquer, vou escrever aqui f de x igual, né? Então, esse cara aqui, ele está aqui desse lado, vai aparecer aqui o f, né? E esse cara aqui já está como se fosse uma outra coluna, né? Então, ele vai estar aqui como se fosse numa segunda coluna. Na próxima linha, né, eu coloquei aqui nada, então não ficou nada aqui nessa linha, do próximo elemento, tá? Só que nesse caso ele numera todo mundo, ok? Você não quer numerar todo mundo, quer numerar apenas uma vez esse ambiente, tá? Você pode fazer uma combinação de ambientes, já que eu mostro isso aí. Tudo bem, gente? Bem, no modo matemático, a gente tem alguns comandos especiais, né? Lembra que lá no começo a gente falou de alguns caracteres reservados do LaTeX, né? Então, no modo matemático, esses caracteres aparecem bastante, né? Por exemplo, o circunflexo e o underline para fazer sobrescrito e subscrito, né? Respectivamente. Então, se eu escrevo A, chapéuzinho X, ele faz esse cara aqui. Ele coloca esse cara aqui sobrescrito, né? Como se fosse um expoente, né? E aqui um subíndice, ok? Andrei, Sim. temos mais uma pergunta do William. Ele está dizendo o seguinte: eu achei que para começar a escrever uma expressão matemática, eu precisaria começar com o símbolo cifrão. Não é necessário? Não, então, caso você não queira numerá-la, você pode usar os cifrões, certo? Caso você queira numerá-la, você coloca dentro do ambiente que receba a numeração. Por exemplo, begin equation, end equation. O ambiente equation é um ambiente que permite a numeração das equações. Aí, nesse caso, você usa um ou outro. Ou você usa o equation, por exemplo, ou entre cifrões. Então, é necessário você indicar para o LaTeX quando você está no modo matemático, tá? Você pode indicar seu modo matemático. Você pode indicar com os cifrões, por exemplo, para escrever essa equação, né? Nesse caso não vai numerar, ou você pode indicar no modo matemático usando um ambiente específico, como equation, multiline e assim por diante. Tá? Então é necessário você indicar. Não quer dizer que você vai indicar com cifrões, mas pode indicar de outras maneiras. Tá? Então aqui, por exemplo, estou usando cifrões, né? Ele não está numerando a equação. Ó. Cifrões duplos, né? Não está numerando, mas estou no modo matemático. Ok? Então, a gente pode, por exemplo, usar esse cara aqui, o subíndice, né, para integrar, somatório e assim por diante, né? Uma coisa importante, né, essas instruções, elas só vão afetar por padrão o caractere seguinte. Então, se, por exemplo, eu escrevo aqui barra sum, ele faz o símbolo de somatório. Underline i igual 1 circunflexo n. O que acontece? Esse underline só vai afetar o i. Olha o que vai acontecer. Só o i que vai ficar subscrito aqui, vai ficar no subíndice, né? Caso para você afetar todo esse conjunto aqui, ó, i igual a 1, como você está embaixo, basta você colocar entre chaves. Então, você indica qual conjunto que você quer que esse comando underline afete. Ok? Então, é importante a gente usar essas chaves aqui para delimitar qual é o campo todo. Tá?
outras coisas, alguns comandos, né? Você pode usar o comando frac para fazer frações, né? Você coloca aqui entre as primeiras chaves o numerador, segundos o denominador, e vários outros comandos. A gente não vai ficar entrando em detalhe, porque é muita coisa, novamente, como eu falei, assim, cada área vai demandar alguma especificidade, né? Mas uma coisa legal é que você pode usar um comando dentro do outro, né? Por exemplo, aqui, esse comando sqrt, ele faz raiz, né? Esse símbolo de raiz aqui. Dentro dele, observe que aqui, entre essas chaves, eu coloquei x ao quadrado mais raiz de y. Então, ficou dentro dessa raiz toda esse cara aqui. Ok? Beleza. Vocês, se quiserem, né, que eu dê um tempinho para vocês tentarem escrever lá, eu posso dar um tempinho para vocês tentarem escrever alguma expressão. Quem está com o projeto aí, né? Quem começou a fazer o projeto lá das primeiras aulas. O que vocês preferem? Deixa eu ver pela hora. Acho que daria tempo. Eu vou falando aqui alguns comandos, se vocês quiserem podem ir escrevendo, tá? Então, tem outros comandos, como você usar o overline para fazer essas linhas em cima, underbrace, né, o overbrace também para fazer essas chaves embaixo, né? Então, você pega todo esse conjunto aqui e faz essas chaves embaixo, né? Então, você coloca o underline para escrever o cara que está aqui embaixo, né? E várias outras coisas. Importante, né? Algumas funções matemáticas, quando eu falo função cosseno, logaritmo e tal, elas já estão definidas nos pacotes lá, né? Então, você pode, por exemplo, você usa aqui o comando barra cos, ele vai escrever aqui cos. Qual a diferença de eu escrever, usar o comando ou escrever cos? A diferença é na fonte, olha só, né? Esse cara ele vai entender aqui como uma função, um operador aqui, né? Esse cara como uma variável. Note a fonte aqui fica diferente, tá? Então, é importante você definir esses operadores matemáticos. Claro que, né, todos esses caras, eles estão escritos para a língua inglesa, né? Então, pode ser que em alguns casos você tenha que redefinir alguns deles, né? Se você escrever barra sim, né, para sair seno, não vai aparecer S-A-N para a língua portuguesa, vai aparecer S-I-N. Aí você pode redefinir, tá? No finalzinho do curso, a gente pode falar de redefinições de comandos, tá? Você usa um renew command lá e redefine um comando, tá? Então, por exemplo, né, você usa aqui o comando barra lim, ele já tem um limite pré-definido, esse cara, underline, isso aqui, né? Então, isso aqui é o que vai estar no subíndice aqui do limite, né? Ok? E ficou esse cara. Né? E depois aqui eu tenho uma fração onde no numerador eu tenho cosseno de x mais π sobre 4, certo? E no denominador, que é essa segunda chave aqui, ó, do frac, o x apenas. Beleza? Então fica uma expressão bonitinha, né? Diferente do que acontece quando a gente usa os editores, né, de texto LibreOffice, Word. Às vezes você tem uma dificuldade em controle da fonte, né? Seu documento acaba ficando um pouco inconsistente, né? É importante, né, quando a gente está escrevendo aqui o nosso documento, que exista uma consistência entre texto e figuras, entre texto e equações, tá? Então o LaTeX ele tem uma grande vantagem de fornecer essa consistência. No Rodrigo, modo... Sim. temos uma pergunta no YouTube do Matheus Novo. Ele pergunta: o que faz o comando contrabarra QQuad? Tá, o QQuad ele é um espaçamento padrão pré-definido no LaTeX, né? Às vezes, quando você vai inserir, eu até lá na parte de figuras, eu mostrei, por curiosidade, como ele é definido. Eu não lembro a medida, mas é um espaçamento horizontal pré-definido, que pode ser útil, por exemplo, às vezes você vai inserir duas figuras, uma lado a lado, elas podem ficar coladas, né? Você coloca um QQuad, ele já dá esse espaçamento padrão pré-definido. Deixa eu voltar aqui. Eu já até mostro, quer ver? Opa. Tá. Aqui está a forma como ele é pré-definido no LaTeX, tá? Ok? Então, ele faz isso aqui, ele dá um espaçamento aqui já pré-definido. É uma medida pré-definida que existe lá no
no LaTeX. Então, pode ser que você queira usar ela, né, para ficar um padrão, né, de espaço entre imagens, por exemplo, né? Ok? Bem, na escrita de equações, pode ser, né, muitas expressões elas têm delimitadores, né, são chaves, cifrões, cifrões não, parênteses, colchetes e assim por diante, né? Se você só digita esse cara, né, ele vai aparecer ali do tamanho normal do caractere. Pode ser que você queira ajustar esse delimitador ao conteúdo, à expressão, né? Então, você pode fazer isso usando os comandos barra left e barra right. Então, por exemplo, aqui eu coloquei barra left, parênteses, né? Escrevi aqui uma expressão que é uma fração. Tá entre, né, ela vai estar lá, vai ser uma fração, então ela vai ocupar um espaço vertical maior. Se eu não tivesse escrito barra left, esse parênteses aqui, que foi ajustado automaticamente ao conteúdo, ia ficar desse tamanhozinho aqui. Então, ia ficar feio, né? E também coloquei um barra right aqui para ajustar também aqui ao conteúdo que está à esquerda desse parênteses. Uma coisa importante, toda vez que você usa um barra left, tem que ter um barra right acompanhando. Aqui eu vou fazer um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu vai escrever aqui uma expressão, né? Uma fração, como a gente fez lá. Vou pôr 1 sobre outra fração, barra frac. Aí eu vou inventar qualquer coisa da cabeça aqui mesmo. Tá. Então, o que eu fiz aqui, ó, coloquei aqui uma fração, né? Essa fração aqui, no numerador dela está escrito x mais 2, no denominador está essa outra expressão que também é uma fração, né? Então, só para vocês verem a questão do tamanho, vamos compilar isso aqui. Ó, ficou aqui. Tá feio, mas depois a gente arruma, tá? Ficou essa expressão, certo? Se eu coloco um delimitador aqui, suponho que barra left, um parêntese. Então, esse cara, ele vai ajustar o conteúdo aqui. Mas todo barra left tem que ter um barra right, né? Então, poderia até colocar aqui barra right. Opa. Caso eu queira fazer um cifrão à direita, eu coloco aqui. Um cifrão não, um parênteses, eu iria colocar. Então, esse parênteses vai ajustar todo esse conteúdo. O que acontece? Pode ser que você não quisesse fazer dos dois lados, né? Os parênteses, só de um. Né? Depois eu dou um exemplo que faz mais sentido para vocês. Só que eu falei que todo barra left tem que ter um barra right. Caso você queira colocar só de um lado, você coloca barra right e coloca ponto, por exemplo. Então, ele vai colocar o parênteses só à esquerda. Não quer dizer que ele não vai imprimir um ponto aqui, não. É só para você indicar que já usou, tá vendo? Ele vai colocar só à esquerda. Pode ser que você quisesse colocar uma chaves, só que chaves é um caractere especial, né? Reservado para você delimitar campos. Então, você coloca barra chaves aqui, ele vai fazer uma chaves à esquerda aqui, ajustada a esse conteúdo todo. Ok? Ó, fez aqui. Tá bom? Então, isso aqui aparece, por exemplo, às vezes a gente coloca que f de x igual, né, uma função que vai ser definida por partes. Daqui a pouco a gente faz ela, porque eu não falei disso ainda, né? Mas eu coloquei aqui, ó, vai ficar uma f de x igual a uma chaves que vai ajustar esse conteúdo. Esse conteúdo pode ter várias linhas, por exemplo, tá? Então, os delimitadores podem ser usados dessa maneira. Outra coisa, né? Então, ele vai ajustar automaticamente ao conteúdo, mas já existem alguns padrões pré-definidos também, né? Então, você coloca o comando barra big, por exemplo, ele faz esse parênteses um pouco maior aqui que o normal, tá? O barra big com B maiúsculo ele vai fazer esse cara aqui, certo? Barra big com B minúsculo e 2 Gs vai fazer esse cara e assim por diante. Então, já tem alguns parâmetros pré-definidos. Às vezes, você não quer ajustar, só quer aumentar um pouquinho esse delimitador, você pode fazer isso. Ok? Bem, o que acontece? Pode ser que você queira organizar em linhas também, fazer uma espécie de tabulação, né, nos seus elementos. Então, você pode usar para isso o ambiente array. O ambiente array
funciona similar ao tabular que a gente falou quando construiu tabelas. Mesma coisa, na verdade, né? A ideia é a mesma, só vai trocar o nome, ao invés de tabular, array, né? Você vai passar aqui quantas colunas você quer em seu alinhamento. Por exemplo, aqui eu tenho na minha matriz, né? 4 colunas todas centralizadas. Ó, 1, 2, 3, 4. Todas centralizadas. Então, o alinhamento fica centralizado. Além disso, observe aqui, eu coloquei um barra left, colchetes, toda hora eu confundo. Parênteses aqui, então ele fez esse parênteses aqui ajustando ao conteúdo dessa matriz, né? E barra right, outro parênteses aqui para fechar esse cara, tá? Então agora, vamos brincar, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma função definida por partes, né? Vou fazer assim, eu vou jogar isso para o lado para vocês não verem, né? Eu vou escrever aqui uma coisinha e vou deixar como desafio para vocês fazerem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai combinar esse array, né, com um delimitador, tá? Vou escrever uma função muito simplesinha. Só um minuto, eu já mostro para vocês. Vamos pôr... Tá. Deixa eu esconder aqui para vocês não verem, né? Então, o desafio é isso aqui, ó. Opa, ficou um x ao quadrado a mais lá. Esquece esse x ao quadrado que está aqui, né? Esqueça esse cara aqui. Mas imagina o seguinte, eu quero aqui, tem essa f de x igual a esse conteúdo aqui. Note que aqui eu tenho uma linha e aqui outra, né? Além disso, note o seguinte, esse cara aqui tem um alinhamento tão centralizado, né? Mas eu poderia, por exemplo, alinhar essa coluna à direita, né? E esse cara aqui, ele está alinhado à esquerda. Não parece não, porque tem o mesmo tamanho, né? Mas ele está alinhado à esquerda. Então, tentem fazer essa expressão, né? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Eu vou só fazer uma correção nela aqui rapidinho. Espera aí, para ficar mais... Não ficar essa besteira que eu fiz aqui. Tirar esse x ao quadrado. Pronto. Ó, agora está aqui, né? Então, você tem aqui essa expressão. Se vocês conseguirem, tentem fazer aí, que a coisa chama. Andrei, podemos mais uma pergunta? Claro. Vamos lá. Vamos lá, então. William, o tamanho do parêntese se ajusta ao conteúdo? Como você define o tamanho? Ele se ajusta quando você usa o barra left ou barra right, né? Aqueles comandos, o barra left e o barra right, ele vai fazer ajustar automaticamente ao conteúdo, tá? Então, por exemplo, né, já vou dar uma dica aqui. Aqui eu escrevi a expressão fx igual, eu coloquei aqui um barra left e um barra chaves, porque eu estou criando umas chaves aqui que vai ajustar a todo o conteúdo que vai aparecer aqui, automaticamente. Então, se eu criasse mais uma linha aqui, essas chaves iriam aumentar. Tá? Então, ele ajusta automaticamente quando você usa esse barra left e ou barra right. Tem, alguém está tentando fazer? Ah, peraí, acho que não. Consegui abrir o chat aqui, não estava vendo. Tá. Beleza, tem gente tentando aí, parece? Então, vamos tentar fazer, eu já dou a resposta. Excelente, Gabriela fez ali, falou que fez.
Vou dar mais 2 minutinhos para o pessoal tentar, aí eu já mostro aqui como que eu fiz uma solução. Vou mostrar aqui uma possibilidade, né, que eu já... Claro, você pode fazer de várias maneiras, né? Mas o que eu fiz foi o seguinte, né? Então, aqui no modo matemático, entre cifrões, eu escrevi f de x igual barra left barra chaves. Então, essas chaves vai ajustar todo o conteúdo que vier à direita dela, certo? O que tem à direita dela? Eu coloquei um ambiente array, né? Eu coloquei aqui uma matriz, né? Eu vou até colocar aqui, ó, alinhada à direita. Vamos melhorar isso aqui, ó, para ver melhor esse alinhamento. Então, eu coloquei aqui uma matriz, né, onde a primeira coluna está alinhada à direita, a segunda à esquerda, né? Então, a primeira coluna aqui, a primeira linha, né? A primeira linha, na primeira coluna tem essa expressão, x ao quadrado mais 2 mais x, certo? Aí eu pulei para a próxima coluna, assim como a gente fazia lá no tabular, né? Pulei para a próxima coluna e escrevi x maior que zero, ok? Eu usei o barra barra para saltar para a próxima linha, então ficou isso aqui, ó, né? Próxima linha ficou x menos 1, tal. Só que eu não, todo barra left tem que ter um barra right, né? Como eu falei. Então, ó, depois que eu encerrei meu array, né? O barra left está antes de iniciar o array. Depois que eu encerrei o array, coloquei barra right, ponto. Então, fechou aqui meu ambiente. Se você não colocar barra right, vai dar ruim, né? Vai dar errado. O Overleaf, né? A plataforma sensacional, já até te avisa aqui que tem algum problema, tá? Vou nem compilar, vocês já vão ver que vai dar um erro ali, ok? Então tá ali. E respondendo o colega lá, né, como eu usei barra left, ele já vai ajustar o conteúdo, né? Vou colocar aqui x igual a zero. Então agora eu criei mais uma linha aqui nesse array. O barra left, como ele está ajustando todo esse array, né? Ele vai ajustar essas chaves aqui, ok? Beleza? Então tá aí. Fiz aqui minha expressão bonitinha, né? A gente consegue fazer ela. E a gente pode combinar várias coisas assim, um ambiente dentro do outro. Vou deixar vocês brincando à vontade, tá? Bem, continuando, né, para a gente avançar nessa parte do modo matemático, né? Muito texto, né? Às vezes a gente tem lá alguns ambientes, teorema, proposição, leis, ou você pode criar seu ambiente de destaque, né? Esses ambientes podem ser numerados, né? Para você poder citá-los no texto, fazer referência a eles no texto. Então, dentro do modo matemático, né? Você tem também como criar esses ambientes, tá? Não necessariamente dentro do modo matemático, é uma coisa diferente, não, você não coloca em cifrões. Para isso, né, o LaTeX já tem algumas coisas pré-definidas, tá? Então, um dos pacotes pré-definidos lá, né, é o AMSTHM, né, que é para fazer esses ambientes de teorema, né? Então, aqui no nosso preâmbulo, que está ficando grande, mas no final da aula eu vou dar uma dica bacana para vocês, a gente pode carregar ele, AMSTHM. Opa. Quando eu carrego esse cara, né, eu posso trabalhar criando esses ambientes, tá? Como que eu crio um ambiente desse tipo, né? Se eu uso o comando new theorem, o nome do ambiente que vai ser dado, o título do ambiente, ou seja, o que vai aparecer aqui no impresso, e a forma de numeração. Essa forma de numeração é se você quer numerar por capítulos, por seções e assim por diante, tá? Então, por exemplo, né, se eu coloco aqui, crio um novo ambiente, o nome dele vai ser prop, então esse nome vai ser o nome que eu vou usar para iniciar ou finalizar o ambiente, tá? Escrevo aqui o que eu quero que seja impresso, qual é o título desse ambiente, né? Então, vou imprimir aqui proposição e vou numerar conforme as seções, né? Então, como esse aqui, ó, é a primeira proposição da seção 4, aqui eu estou usando o Beamer, isso aqui foi feito em LaTeX, né? Ele colocou aqui 4.1. Se eu coloco o barra chapter, ele vai numerar conforme o capítulo, e assim por diante, né? Então, vamos fazer um desse na prática rapidinho, né? Eu vou vir aqui, então,
em algum lugar do meu preâmbulo, eu primeiro vou definir esse ambiente, tá? Eu vou colocar aqui new theorem, vou colocar o nome, lembrando, eu coloco obrigatoriamente o nome do ambiente, esse nome é o nome que eu vou usar para iniciar e finalizar o ambiente, para marcar onde está meu ambiente, né? E o título aqui. E como opcional, lembrando que entre colchetes são opcionais que você passa por um comando em LaTeX. Então, vou chamar aqui teu, né? Para pensar que é o ambiente teorema, ou melhor, teorema. E aqui eu vou escrever teorema em maiúsculo, tá? Então, no meu texto, né? Eu já criei um ambiente chamado teorema, certo? No meu texto, caso eu queira usar esse cara, né? Vamos aqui escrever depois dessa equação, vou colocar begin. Aí o ambiente que eu criei. O ambiente que eu criei se chama teorema, certo? E eu posso escrever aqui alguma coisa dentro desse meu ambiente. Vamos ver o que acontece. Então, ele escreveu aqui, ó, teorema 1, né? E aqui está o destacado, né? Esse pacote, ele já fornece uma formatação pré-definida desses ambientes. Então, ele colocou aqui itálico e tal. Mas, não vamos fazer aqui, mas se você pegar lá o pacote, né, você vai ver que tem algumas customizações pré-definidas e também como você pode configurar do seu jeito, tá? Então, aqui você poderia escrever aqui seu teorema, não sei o quê, né? Escrever o que você quiser, né? E você pode querer citar esse cara, né? Se você quiser citar, você precisa marcar esse cara, usar um label, né? Então, aqui dentro, né, você iniciou o teorema, você pode pôr um barra label, né? Escrever a etiqueta que você quiser. Ok? E você citar esse cara no texto, barra ref, com o comando ref, né? Esse cara aqui, ó, a mesma etiqueta que você colocou, você coloca aqui, né? O que que vai acontecer? Né? Ele vai fazer aquela numeração automática igual acontecia para figuras, tabelas, aqueles elementos flutuantes, tá? Aqui ele não foi. Ah, ele não pegou o label aqui. Por quê? Vou dar uma consultada aqui, por que que ele não pegou esse label? Já respondo para vocês aqui. Mas ele era para pegar esse label aqui, tá? Ele já vai colocar aqui, tá? A citação. Então, você pode criar esses vários ambientes de proposição e assim por diante. A numeração aqui, observe que ficou 1, né? Teorema 1. Se aqui a gente tivesse... Deixa eu ver aqui, cadê onde eu defini ele? Aqui. Passado uma opção, por exemplo, section, né? Ele vai numerar conforme as seções. Tá, ficou o teorema 2.1.1, porque é o primeiro teorema da seção 1 do capítulo 2, né? Ficou estranho, mas se eu coloco chapter, por exemplo, vai ficar apenas 2.1, porque vai ser o primeiro teorema da palavra 2. Ah lá, 2.1, ok? Já vou ver a questão do livro. Andrei, Tá errado. a respeito do label, é a palavra sentido, falta o O. O Isso, Bruno eu vi falou aqui aqui no chat. agora, tá? Agora foi, olha lá. Obrigado, gente. Faltou a letra O aqui, né? Que o label aqui, a marcação era essa palavra toda, né? Estava digitado errado aqui. Ok? Então, ó, colocou bonitinho. Se eu tivesse criado um outro antes, aí acontece aquilo, né? Ele vai refazer a numeração, desse aqui vai mudar, né? E no texto também, como eu usei essa referência cruzada, vai mudar, ok? É a mesma história que a gente falou de figura, tabela e tal. Então, isso é uma grande vantagem. Ó, já mudou aqui o número e mudou aqui a referência cruzada. Uma coisa legal, né?
Esses ambientes, então, você pode usar ali pelo AMS, né, THM, mas caso você queira enfeitar bastante, né, customizar mais esse ambiente, existem pacotes, né? O LaTeX é cheio de pacote, né? Um pacote ele é a extensão de outro e assim por diante. E vai criando coisas fantásticas assim. No final do curso eu vou passar uma lista de alguns pacotes que eu adoro para vocês verem. Mas existe um pacote, né? Por exemplo, esse T-Color Box, né? Que permite você criar umas espécies de caixinhas coloridas no seu texto, né? Então, deixa eu até mostrar um negócio aqui que eu estava com ele aberto. Por exemplo, isso aqui, né, essa caixinha de orientações aqui de uma prova minha, né, é uma caixinha feita com T-Color Box. Você pode fazer essas espécies de marcação, essas caixinhas. E no caso de teorema, o T-Color Box, ele já oferece também um comando, né, quando você usa uma biblioteca lá, que é esse new TCB de T-Color Box Theorem, que é para você criar caixas de teorema, tá? Então você passa aqui umas opções iniciais da configuração, né, desse ambiente de teorema, o nome do ambiente, né, aqui o nome que vai ser impresso, ok? E aqui algumas opções de configuração dessa caixa, tá? E esse prefixo é o que é a marcação que você usa para citar. O T-Color Box tem isso, né? Você usa alguns prefixos para marcar os labels, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que está aqui é o exemplo tirado lá da documentação do T-Color Box. LaTeX, gente, leiam documentação sempre, tá? Então, eu carreguei aqui o pacote no meu preâmbulo, né, T-Color Box, carreguei uma biblioteca dele, que é usada para fazer esses de teorema especificamente, tá? E criei aqui um novo ambiente, né, um novo ambiente de teorema usando T-Color Box, new TCB de T-Color Box, teorema. Aí, aqui, ó, essas opções iniciais eu mandei numerar com as seções, então é um pouco diferente agora do quando você usa o MSTHM, tá? O nome do ambiente, então vou colocar Begin MyTil, né? E aqui o que vai ser impresso, tá? Então isso aqui é tirado da documentação, tá? E aqui algumas configurações dessa caixa. Aí, nas configurações da caixa, eu recomendo que vocês leiam a documentação, a gente não vai ficar entrando em detalhes de pacote específico, tá? Mas aqui algumas configurações dessa caixa e aqui a etiqueta que eu vou usar para citar. Então, isso aqui você define no preâmbulo. Uma coisa bacana do LaTeX é você definir esses ambientes globalmente. Você não precisa ficar configurando localmente. Uma vez que você defina globalmente, né, lá no seu preâmbulo ou no seu arquivo que vai conter as customizações do seu trabalho, caso você queira fazer uma modificação, é só você ir lá onde você está definindo esse ambiente e modificar, né? Então, é muito importante, assim, quando vocês querem trabalhar com um documento bem estruturado, é que você faça toda a configuração de forma global, crie esse ambiente de forma global e assim por diante. Então, o que acontece? Eu criei esse ambiente chamado aqui MyTil, né? Então, lá no meu documento, quando eu iniciar ele MyTil, né? End MyTil, aqui eu vou colocar o título do meu teorema, do meu ambiente, né? E aqui a etiqueta que eu vou usar, certo? E aqui dentro eu coloco. Observe que ele vai fazer uma caixinha destacada. Aí tem várias configurações de caixinhas maneiras que vocês podem fazer, tá? Esse pacote é um dos meus preferidos, esse T-Color Box, que você permite fazer umas customizações legais, tá? E aqui no, ó, conforme o teorema, esse aqui, ó, tel example, né, é o label que eu coloquei, né? E esse TH aqui que eu coloquei, o prefixo, né? Ele aparece aqui na hora de eu referenciar. TH dois pontos, tio exemplo, tá? Então, é um pouco diferente aqui na hora de marcar o label aqui, né? Que você coloca, ele sempre acompanha esse prefixo aqui, né? Então, é feito dessa maneira. Aí você consegue criar essas caixinhas destacadas. Fica legal, vale a pena tentar, tá? O T-Color Box é bem bacana. Tudo bem? Andrei, temos uma pergunta que ficou um pouco para trás, que é a do Matheus, no YouTube. E o entre chaves RL no array, o que é?
Então, é porque ali eram duas colunas que eu estava fazendo. Uma alinhada à esquerda e outra à direita e outra à esquerda. Deixa eu voltar nela aqui. Então, aqui, ó, é igual a gente fazer no tabular. Eu indico quantas colunas vai ter esse meu array, né? No caso, são duas. A primeira alinhada à direita, o R de right, e a outra à esquerda, de left. Ok? Então, quando você enxerga isso aqui, você enxerga como se fossem duas colunas. Essa alinhada à direita, essa alinhada à esquerda. Se eu quisesse colocar mais, era só colocar uma centralizada, outra à esquerda, outra à direita. Então, aqui, por exemplo, eu estaria fazendo 5 colunas, né? Com esses alinhamentos. Beleza? Show. Então, tá. Então, a gente pode trabalhar com esses ambientes. Alguma pergunta da parte matemática? Porque eu ia encerrar a parte matemática aqui. Porque, assim, é muita coisa, né, gente? O curso não dá tempo da gente falar de tudo. Alguém tem alguma curiosidade da parte matemática? Queria perguntar? Bem, eu vou seguir, né? O que acontece? As dúvidas vão surgir quando vocês forem trabalhando, não tem jeito, né? Na prática, em geral, vocês vão pegar modelos prontos, né? A sua instituição já tem, né? Às vezes, o modelo pronto, você vai trabalhar. Mas pode ser que você queira criar, né? Ou na prática profissional, né? Se você vir aqui no Overleaf, você vai achar até uma série de templates prontos, né? Então, Overleaf Templates aqui, você pode pesquisar os vários templates, né? Se a instituição tiver, né? Depositado aqui na galeria deles, né? Por exemplo, aqui o IFRJ, vou buscar. A gente tem aqui alguns modelos, né? Que a gente pode baixar, utilizar, né? Abrir como template, então ele vai abrir uma cópia para você utilizar lá no seu Overleaf e assim por diante. Ou a sua instituição já tem. Porém, pode ser que você queira fazer a sua, né? Na prática profissional, né? Às vezes a gente faz, né? Eu, por exemplo, tenho os meus lá de avaliação, tenho os meus de... É uma revista lá da instituição que eu gerencio aí, então a gente criou um modelo para lá, então pode ser que você queira criar ou customizar algum trabalho que você está fazendo, né? Então a gente precisa, assim, entender um pouquinho de layout. A gente não vai praticar, mas eu vou passar umas dicas para vocês saberem aonde ir. Depois eu deixo esses slides para vocês, tá? Então, caso você queira modificar o seu documento, né, tem alguns elementos que já são pré-definidos. Os elementos são pré-definidos pela classe, né? A forma como um capítulo vai aparecer, o título do capítulo e tal, os espaçamentos, margem, né? Tudo isso é pré-definido na classe que você está carregando ou em algum pacote que você carrega. Mas, por exemplo, você pode querer customizar o título do capítulo, né? Tem pacotes que já carregam customizações pré-definidas. Por exemplo, esse FNCY-Chap aqui, né? Quando você carrega ele, passa uma opção dele aqui, algumas opções estão aqui, né? Ele já vai fazer uma customização automática, tá? Conforme está pré-definido no pacote. Então, já existem pacotes que já possuem configurações pré-definidas, né? Então, o título de capítulo você pode modificar usando um pacote pré-definido. Existem outros pacotes, né? Algumas classes, por exemplo, aí é aquilo, tem que ler a documentação, né? A classe Memoir, por exemplo, né? Ela tem uma forma de você fazer modificação rápida desses títulos, né? Aí tem alguns exemplos que vocês podem ver lá na documentação, tá? Não vou abrir aqui. Caso você queira customizar, sem usar o tech puro, né? Sem usar as macros lá do tech, tem pacotes que permitem você fazer a sua customização de forma fácil, né? O TitleSec, por exemplo, é um pacote que permite isso. Você customizar como que você quer que o título de um capítulo apareça, um título de uma seção apareça, né? Então, esse pacote é bacana para você fazer essa customização de maneira rápida, tá? Então, pegando a documentação do pacote, né? Você consegue ver lá. Então, esses títulos você pode customizar dessa maneira, né? As páginas, né? Cada página do seu documento, né? Ela tem alguns estilos pré-definidos, né? Como que aparece a numeração da página,
cabeçalho, rodapé, essas coisas, tá? No LaTeX tem 3 customizações pré-definidas. Quando eu falo em LaTeX aqui, tem 3 pré-definidas, eu estou falando nas classes básicas, tá, gente? O book, article e tal, né? Então, você pode setar essas customizações de cabeçalho, rodapé, numeração de página, né? Usando o comando pageStyle, né? Tem 3 pré-definidos, o plain, o headings e empty, né? O plain, ele coloca esse número da página no centro do rodapé, ok? Então, no seu documento lá, seu preâmbulo, por exemplo, se colocar pageStyle plain, todas as páginas vão ficar com essa formatação. Ou você pode setar apenas uma página com esse estilo pré-definido, colocando this page style. Então, lá no seu texto agora, não no preâmbulo, onde você quer mudar um estilo daquela página específica, você pode usar o comando this page style, ok? E usar uma dessas 3. Mas você pode customizar a sua também, tá? O formato da numeração da página você pode escolher com o comando page number e assim por diante, tá? Não vamos ficar entrando em detalhe. Cabeçalhos e rodapé, né, tem um pacote muito legal, que é o Fancy HDR. Ele permite você criar estilos de página, né? Ou você customizar cabeçalho e rodapé, ok? Você pode definir um novo estilo, né? Um Fancy Style lá. Aí não vou fazer aqui também, mas vocês podem ver a documentação. Você cria o seu próprio estilo de página para usar, ou em todo documento, ou em uma página específica, tá? Assim como já tem esses 3 estilos pré-definidos, você pode criar, por exemplo, com esse pacote. Mas, caso você não crie, você só quer editar um cabeçalho e rodapé de todo documento, né? Você pode usar os comandos Fancy Head, Fancy Foot para customizar cabeçalho e rodapé, respectivamente, né? E você vai passar alguns parâmetros aqui, né? Uma combinação deles, né? Para você fazer isso, né? Então, por exemplo, o E para indicar o E e O para indicar páginas pares e ímpares, né? LCR, Left, Center, Right, e assim por diante. Então, uma forma de fazer isso, isso aqui é uma outra forma de você customizar, mas vou fazer a mais simples, só usando esses 5 aqui, tá? Então, por exemplo, se eu uso o comando Fancy Head, C. Então, o que acontece? No cabeçalho, centralizado no cabeçalho, no centro do cabeçalho, eu vou escrever a palavra Deft, ok? Então, ele ia modificar o seu cabeçalho lá. Se eu escrevo LO, né, o que acontece? Nas páginas à esquerda, nas páginas ímpares, né, vou usar uma marcação lá de página. Eu poderia escrever um título qualquer, mas eu estou usando uma marcação de seções, que é um comando pré-definido no LaTeX, leftmark. Qualquer coisa, podem dar uma consultada que ele já tem umas marcas lá de seções que você pode colocar, tá? Seções ou capítulo, ok? Eu estou escolhendo na cor cinza, por exemplo, tá? E à direita, nas páginas pares, né, eu estou inserindo the section. Esse the section, ele vai inserir o número da seção, né? Tá inserindo a seção, perdão, a marca da seção aqui, ok? À direita nas páginas pares. Mesma coisa posso fazer com o rodapé, né? Aí você pode fazer uma combinação. Vou falar desse último aqui. O que eu estou fazendo? Fancy Foot. À direita, nas páginas ímpares, e à esquerda, nas páginas pares, eu estou colocando o número da página, ok? Então, ele vai alterar. Quando a página é ímpar, vai ficar de um lado, quando a página é par, vai ficar do outro. Esse número de página, certo? Então, eu vou deixar assim, vocês podem brincar. Se quiser, não vamos fazer aqui por causa do tempo. Essa parte de estilo é um pouco grandinho. O que é importante vocês saberem? O LaTeX, ele já tem alguns elementos pré-definidos com o nome ali, né, nas páginas. Então, como que ele enxerga uma página? Né? Como que ele organiza uma página no seu documento? Tem vários elementos, várias medidas definidas no LaTeX, né? São essas que estão aparecendo aqui na imagem. Então, você tem essa medida aqui, que mede a beira da folha do papel até esse cara aqui, que a gente chama de V-offset, né? É muito usado, por exemplo, para quem faz na indústria gráfica, né? Vai fazer impressão, as gráficas, elas têm essas marcações, né? Ok?
Tem essas medidas aqui da largura do texto, altura do texto, né, tamanho da caixa de margem, assim por diante. Então, tem várias medidas do seu papel, né? Você pode modificar, quando você carrega uma classe da Article, por exemplo, né, você cria um novo documento, vamos fazer um rapidinho aqui, novo projeto aqui, vamos só carregar, por exemplo. Quando você vai usar a classe, todas essas medidas já vão estar pré-definidas de alguma maneira, tá? Aqui eu vou dar uma roubada, tá, gente? Eu vou usar um pacote aqui para eu imprimir um monte de parágrafo, tá? Vamos por 10 parágrafos aqui. Então, observe sim, ele já vai ter algumas definições aqui de margem e tal. Tudo isso, a largura do texto, tudo isso já está pré-definido pela classe, né? Pode ser que você queira modificar alguma dessas medidas específicas, né? Para você customizar seu layout. Tem duas formas. Primeiro, você pode setar essa medida, dizer qual tamanho você quer. Então, você vai usar o comando setLength. Qual é o parâmetro, o nome do parâmetro, então já que eu mostro alguns para vocês, tá? E qual comprimento você quer. Aí o comprimento você pode usar várias unidades de medida. 7 centímetros, 2 polegadas, né? Então, só usar aqui o comprimento. Ou você pode adicionar um valor nessa medida. Aí pode até ser negativo, né? Por exemplo, já tem um tamanho pré-definido ali do artigo, né? Dessa margem aqui, né? Ou do cabeçalho. Pode ser que eu queira adicionar um valor a essa medida. Pode ser um valor negativo, para eu poder diminuir isso, né? Se eu adiciono um valor aqui. Então, ao invés de você setar, você pode só adicionar uma medida. Então, você vai usar o comando addLength, passar o nome do parâmetro, certo? E qual o comprimento. Por exemplo, né? A altura aqui do cabeçalho. Tem um parâmetro desse, que o nome dele é head height, né? Eu estou setando aqui ele com 13 pontos, tá? Então, funciona dessa maneira. Alguns exemplos, né, pré-definido por algumas classes, né? Esse 1 aqui, né? Ele tem uma medida lá, por exemplo, quando você usa o article de 1 polegada mais esse offset é essa distância aqui, tá? Ok? Que você define, pré-definido no LaTeX. E outros, né? A altura do texto, largura do texto, tá? Então, tem aqui nesse slide algumas dessas marcações. O 8 aqui, por exemplo, é a largura do texto. Então, você pode setar esse comando TextWidth. Uma coisa interessante, né, que esses caras são medidas que estão guardadas em algum lugar. Quando a gente vai, por exemplo, inserir imagens, por exemplo, ou qualquer outro elemento, você pode usar alguma dessas medidas pré-definidas, né? Então, aqui, por exemplo, suponha que eu quisesse deixar essa imagem, vou fazer uma cópia aqui, que isso aqui estava lá na aula 2, né? Vamos só fazer uma cópia dela aqui. Eu vou tirar esse label. Sim, a pergunta do William, né? Quando a gente usa a classe ABNTech 2, ela já faz a customização de margens para você conforme as normas da BNT. Aqui, ó, 3, 2, 2 e 2 no topo. Então, não tem que se preocupar, tá? Mas você pode modificar, né, do jeito que você quiser, estiver usando outras classes. Mas, sim, a classe ABNTech 2 já implementa isso, tá? Ele já faz essa configuração para vocês. Então, olha só, pode ser, vamos supor que vou inserir uma figura, né? Deixa eu só compilar aqui para a gente ver. Ó, inserir uma figura aqui, né, que está lá com a escala 0.2. Suponha que eu queira, por exemplo, colocar a largura dessa figura como sendo metade da largura do texto. Então, eu poderia usar aqui 0.5, 50% daquela medida. Text width. Então, isso é bacana que você pode usar essas medidas já pré-definidas lá
para você fazer algo proporcional a elas, né? Ou do tamanho delas, tá? Tá vendo? Então, ela ficou aqui, ó. Aqui está o corpo do texto, tem uma certa largura, que é medido por isso, text width. Ela está com metade, tá? Ou poderia pôr a altura também, né? Vamos pôr aqui da largura, ó. Opa. Para figuras, né, é o graphics, com X no final. Opa, acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Tá certo. Opa. Vamos deixar Ei, aqui. O William falou que não viu qual foi o pacote inserido no preâmbulo para colocar as figuras. Vou te mostrar aqui. Então, é esse graphics com X. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que a gente fez lá na aula 2, beleza? Que é para você inserir imagens, tá? Imagens externas, né? Aqui tem um arquivo de imagem, né? Você pode inserir com ele. Ele fornece esse comando include graphics aqui, que permite a inserção de imagens e esses parâmetros de ajuste aqui, tá? Ok? Então, olha só, por exemplo, aqui eu coloquei a largura igual ao text width. Então, ficou da largura do texto. Se você comparar aqui com o cabeçalho, ó, tá da mesma largura, tá? Então, essas medidas, elas podem ser usadas, né, em outros momentos, tá? Você pode usar elas para fazer algo proporcional a elas. Pode usar essas medidas pré-definidas, tá? Agora, você tem esses dois comandos, que você pode setar esses parâmetros, né? Mas existem pacotes que facilitam a sua vida, né? Por exemplo, o Geometry facilita você fazer essa configuração rápida, né? De alguns elementos. Aqui estão alguns parâmetros que o Geometry que podem ser usados no Geometry, né? Então, quando eu carrego o pacote Use Package Geometry, eu posso passar como opções algumas coisas. Por exemplo, aqui eu quero página, o tamanho do papel, né? Tamanho carta, né? Orientação. A margem de cima, 3 centímetros, né? Então, esse top aqui é a margem superior, ele equivale a esse elemento 2 aqui do meu desenho, tá? Então, é essa medida aqui, ok? Ou você pode só carregar o pacote Use Package Geometry e com o comando _geometry, entre chaves, passar esses parâmetros aqui, tá? Então, você pode customizar rapidamente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, vou carregar o pacote. Já vou carregar com a opção Geometry. Eu quero que todas as margens fiquem com 2 centímetros, né? Aí o Geometry tem o parâmetro margem, que você pode colocar 2 centímetros. Então, todas as margens, esquerda, direita, em cima, embaixo, vão ficar com 2 centímetros. Tá? Aí, ó, tá vendo? Ficou tudo com 2 centímetros. Ou você poderia fazer uma separada, né? A esquerda igual a 3, a direita igual a 2 centímetros. Né? Então, isso é uma forma rápida de você customizar usando esse pacote. Ó, já mudou aqui, né? Ficou esquerda 3, direita 2. Tá? Beleza. Aí tem várias opções que você pode colocar, né? O separador aqui do rodapé do corpo do texto, né? Esse footstep aqui, vários outros, tá? Tudo bem? Então, assim, quando a gente está fazendo documento, a gente tem esse layout, né? Muitas vezes a gente carrega ele pré-definido, né? Já vai vir pela classe, né? Você vai pegar algum exemplo, né? Mas você pode querer fazer o seu. Vou passar rapidamente, gente, por causa do nosso tempo, deixar umas perguntas no final. Bem rápido mesmo, porque isso aqui não é algo tão necessário assim, que você vai aprendendo com o tempo, né? Mas algumas edições você pode fazer no texto, né? Existem tamanhos de fonte pré-definidas no LaTeX, né? Quando você usa uma classe
carrega uma classe. Você não pode carregar qualquer tamanho de fonte, como a gente falou lá, né? Básico 9, 10 e 12, mas você pode... Existem uns tamanhos proporcionais assim de fontes pré-definidos, né? Que você pode fazer com esses comandos, né? Então, se eu coloco aqui entre chaves barra, um comando desse, por exemplo, large, ele vai criar um texto aqui com uma certa proporção maior que o tamanho normal, ok? Já pré-definida essa proporção aí, né? Depende muito do tipo de letra que você está usando. Agora, você pode setar o tamanho de fonte que você quiser também, né? Usando alguns pacotes, né? Por exemplo, esse fixcm, é possível fazer isso. Não vou entrar em detalhe aqui, tá? Não vamos fazer nenhum exemplo, quer dizer, mas basta você usar o comando font size, passar o tamanho da fonte. Esse aqui, o espaçamento, né? Em geral, esse cara aqui está errado. É o espaçamento dos caracteres ali, né? Em geral, é 1,2 vezes maior que esse. E uso o comando select font. Então, esse texto vai ser afetado com esse tamanho aqui de 100, né? Esse é um texto enorme, tá? Existem várias formatações de fonte, né? Que você pode usar, itálico, negrito e assim por diante, né? Usando, por exemplo, TextBF, o texto aqui vai ficar entre negrito, tá? Nos editores, né? Assim como no Everleaf, você pode ter uns atalhos, né? Você escrever um texto aqui, você selecionar, apertar Ctrl B, ele já vai colocar aqui o seu texto em negrito, tá? Aí tem várias coisas, né? Tem uma documentação toda sobre fonte no LaTeX, muito legal, tem uma formatação bem específica, assim, como que funciona fontes em LaTeX, né? A gente não vai entrar em detalhe aqui, né? Mas é a metafonte lá criada pelo nosso Chuck Norris da computação, né? No seu texto também, você pode querer trabalhar com alguns espaçamentos entre linha, parágrafo, né? Então, o comando line_spread, você muda esse espaçamento entre linha. Não me pergunte por quê, mas 1.3 é equivalente ao nosso espaçamento de 1,5, né? 1.6 seria o espaçamento duplo, e assim por diante. Então, se eu uso isso aqui lá no meu preâmbulo, todo o documento vai ser formatado com esse espaçamento entre linhas, tá? Ou você pode, por exemplo, usar um dos pacotes setSpace, né? Ele fornece os comandos onRef para você colocar espaçamento de 1,5, double space, tudo daqui para frente vai ser afetado com espaçamento duplo. E também fornece os ambientes, né? Às vezes você quer que um bloquinho ali apenas esteja com espaçamentos de 1,5, né? Aí você usa begin 1/2 space, end 1/2 space. Todo o texto que você colocar aqui vai ser espaçado de 1,5, tá? Então fornece os ambientes também. Existem outros pacotes que fazem algo similar, tá? Os parágrafos, você pode mudar a indentação do parágrafo, né? Esse recuo ali, né? Setando aquela medida par indente. Então, esse é aquele comando lá que a gente viu para customizar aqueles elementos do papel, né? Então, eu posso setar essa medida, que é essa medida par indente, a indentação do parágrafo. Eu posso mudar a indentação que eu quero. Se eu coloco 0, eu não vou ter recuo no começo do parágrafo, tá? O espaçamento entre os parágrafos, par skip, né? Então, de um ponto, por exemplo, você pode escolher a medida que você quer e assim por diante. Caso você queira forçar apenas um parágrafo ser indentado ou não, tem os comandos idente e não idente, tá? E no seu texto você pode criar espaçamentos horizontais e verticais. O comando hspace, quando você usa aqui, por exemplo, usando um /hspace essa medida, ele vai criar um espaçamento horizontal aqui de 1,3 centímetros. Você pode passar a medida que quiser, tá? Estou finalizando já, né? Por padrão, a maioria das classes, né, seu texto fica justificado. E uma curiosidade é que é um justificado bonito, né? Porque ele faz a separação silábica bonitinho para vocês, né? Aqui eu não vou ter nenhum texto, está tudo em latim, né? Mas ele faz a separação silábica. Então, por padrão, é justificado. Mas você pode querer alinhar, né, esses caras. Então, você pode usar um flush left para fazer alinhamento à esquerda, centralizado, ou flush right para direita, né? Ok? E tem comandos semelhantes que você pode usar quando você passa entre chaves o seu texto. Não vou ficar falando aqui, tá?
Mas você pode, por exemplo, aqui entre chaves, colocar o comando /center e escrever aqui alguma coisa, tá? Vai ficar centralizado, tá? Ou alinhado à esquerda dentro do ambiente, certo? Outras coisas, curiosidades, né? Vocês podem trabalhar com ambiente de mini pages, funciona tipo caixas de textos no seu documento, tá? Então, você coloca aqui dentro do ambiente mini page o seu texto e tem algumas opções. É obrigatório você passar qual é a largura dessa mini página, tá? Então, posso colocar o mini page com 2 centímetros. Ele vai fazer uma caixa de texto com 2 centímetros ali para você, tá? Mas tem outras opções que você pode passar. Eu deixo o slide para vocês verem depois, tá? Aqui um exemplo. Você pode criar listas. Aqui, ó, essa caixinha foi feita com T-Color Box, tá? Foi customizado com T-Color Box. Listas enumeradas, né? Ou itemizadas. Você pode fazer usando o ambiente itemize, enumerate, por exemplo, enumerate para enumeradas, né? Você pode pôr um enumerate dentro do outro, então ele vai fazer o subíndice da numeração. E para listas enumeradas é muito legal, tem um pacote muito bacana que é esse enumitem, né, que permite você customizar de maneira fácil essas listas, né? Como que vai ficar esses marcadores das listas, né? Então vale a pena dar uma olhada nesse pacote, tá? Outras coisas que eu poderia falar, mas não vou falar por causa do nosso tempo aqui, já está encerrando, né? Você criar novos ambientes e tal, novos comandos, esses ambientes, tipo begin figure, end figure, begin teorema, end teorema. Você pode criar ambientes diversos, tá? Com o comando new environment, né? Então você passa o nome do ambiente, entre as próximas chaves você vai passar o que vai aparecer no começo do ambiente, por exemplo, né? No começo do ambiente chamado prova, ele vai imprimir demonstração. Aqui está em negrito, não sei o que lá, tá? E no final do meu ambiente, aqui nas próximas chaves, né? Você vai colocar o que vai aparecer no final do ambiente. Por exemplo, eu fiz aqui, esse comando hfill, ele começa a preencher da direita, ele alinha horizontalmente no sentido contrário, tá? Então, ele vai começar aqui da direita, né? Preencher. Então, eu mandei lá, começando da direita para cá, mandei desenhar uma caixinha, né? Uma caixinha, esse box aqui. Então, no começo do ambiente, ele vai imprimir isso, no final, isso, tá? Então, eu coloquei begin prova, qualquer coisa aqui. No começo do ambiente, ele vai colocar isso, no final, isso. Tá? Então, você pode criar seus diversos ambientes lá. Ok? Bem, hoje eu vou parar por aqui, né? Muita coisa, né, gente? Mas é muita coisa mesmo, né? O LaTeX é um mundo, tem cada coisa, né? Não sei se vocês viram lá nos vídeos de figuras, imagens, né? Tem umas coisas bacanas que você pode trabalhar, né? Você fazer seus desenhos ali, criar suas animações ali dentro, você compilar uma outra linguagem de programação dentro do seu código em Tech, né? E várias outras coisas. É um mundo, não dá para a gente falar tudo, mas é um curso introdutório só para vocês saberem alguns elementos que existem, tá? Aí na próxima aula de quinta a gente fala um pouquinho de como fazer slide, né? Com o Beamer, esse aqui é um tipo de slide, por exemplo, feito no Beamer, né? E se der tempo a gente, sei lá, vocês podem mandar um tema, a gente conversa sobre um pouquinho. Eu estava pensando em falar de alguns elementos de criação de figuras, imagens e animações, mas a gente vê, tá? Alguma pergunta? Bom, Andrei, até agora nenhuma pergunta, mas o pessoal tá agradecendo, comentando aqui, excelente aula, Maria, Ivânia, Andressa, é, temos vários comentários aqui, né? O William dizendo que as dúvidas vão surgir na próxima aula quando a gente for estudando, né? For praticando. Com certeza. E, e o Carlos pergunta aqui, você poderia compartilhar os slides? Compartilhe sim, eu vou mandar para vocês da organização o link, aí vocês podem mandar para eles. Beleza. Então, agradeço ao professor Andrei pela excelente aula, um momento muito proveitoso,
com muitos exemplos, né? O LaTeX é um mundo, né? Mas é uma introdução muito abrangente. Eu estou aprendendo bastante também aqui. Muito legal. Tá Então ótimo. Agradeço. a gente fica então combinado para continuar na quinta-feira no mesmo horário e a gente vai se falando. Só dar uma olhada aqui no chat para ver se ficou alguma coisa. Tem só um comentário aqui de sugestão, que é a sugestão de abordar um pouco mais a parte de criação de figuras. Tá ótimo. Né? Beleza, eu tento fazer rapidamente o do slide e depois a gente faz essa parte. Posso só dar um recado? Claro, Pessoal, fica à vontade. não viu os primeiros vídeos, eles são fundamentais, né, para continuar, entender alguns processos. Então, quem puder ver os primeiros vídeos, né, se amanhã der tempo assim, criar o projeto lá conforme as orientações, vai ser bacana, tá? Beleza. Então tá bem, vou fechar a sala, vamos nos falando. Obrigado, Andrei. Grande abraço a todos. Obrigado pela presença de todos.